Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. Eu me chamo Paulinha Leal e estarei por aqui, trazendo a cada episódio a leitura completa dos capítulos do livro do mês e vários outros conteúdos literários para você que ama os livros assim como eu, ou que deseja desenvolver um hábito de leitura, mas não tem muito tempo. Hoje vamos dar início a mais uma leitura conjunta e para o mês de novembro trouxe mais um clássico da literatura que foi escolhido por vocês através da nossa enquete lá no mês de setembro. O livro escolhido foi escrito e publicado em 1945 durante a Segunda Guerra Mundial. Estou falando, é claro, de A Revolução dos Bichos, do autor George Orwell. E antes de iniciar essa leitura, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa obra? A Revolução dos Bichos é um romance satírico do escritor inglês George Orwell, que foi publicado no Reino Unido em 17 de agosto de 1945 e incluído pela revista americana Time na lista dos 100 melhores romances da língua inglesa. A sátira feita pelo livro A União Soviética Comunista obteve o 31º lugar na lista dos melhores romances do século XX, organizada pela Modern Library List. O livro narra uma história de corrupção e traição e recorre às figuras de animais para retratar as fraquezas humanas e demolir o paraíso comunista proposto pela União Soviética na época de Stalin. A revolta dos animais da Quinta contra os humanos é liderada pelos porcos Bola de Neve e Napoleão. Os animais tentam criar uma sociedade utópica, porém, Napoleão, seduzido pelo poder, afasta a Bola de Neve e estabelece uma ditadura tão corrupta quanto a sociedade de humanos. Para o autor, um socialista democrático e membro do Partido Trabalhista Independente por muitos anos, a obra é uma sátira à política stalinista que, segundo a sua ótica, teria traído os princípios da Revolução Russa de 1917. Minha gente, acredito que esse livro trará muitas reflexões durante a leitura, até porque, mesmo parecendo ser uma simples fábula infantil e uma leitura distraída, as suas mensagens funcionam de maneira quase didática para expressar o que Orwell acreditava que acontecia dentro do regime soviético. Apesar de ter sido escrito há bastante tempo, as mensagens deixadas por Orwell neste livro ainda são de extrema importância para o mundo da literatura, pois se encaixam perfeitamente nos dias atuais. George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, nasceu na Índia Britânica em 1903. Filho de um funcionário público a serviço da coroa, foi educado na Inglaterra. Após a conclusão do ensino médio, ingressou na Polícia Imperial Indiana, onde serviu até 1927, quando decidiu se dedicar à sua carreira de escritor. Lutou na Guerra Civil Espanhola e fez parte da milícia do Partido Operário de Unificação Marxista. Ao longo dos anos, de 1930 a 1940, também atuou como jornalista, expressando os grandes dilemas de sua geração por meio de textos que escrevia. Autor profícuo de artigos, ensaios, poemas e livros, são dele 2 dos romances de ficção mais importantes do século XX, A Revolução dos Bichos e 1984. George Orwell faleceu em 1950, em Londres, aos 46 anos. Após 70 anos da sua morte, as obras de George Orwell se tornaram de domínio público a partir de 2020 aqui no Brasil, onde foram relançadas várias edições por diversas editoras, além do fato de poder ser baixado gratuitamente e legalmente pela internet através de vários sites especializados. Você também encontra este livro em formato de e-book na Amazon ou em formato físico em diversas livrarias. A versão que eu vou ler para vocês é a versão física de capa comum, publicada pela editora Aleph em 2021, com tradução de Daniel Luhmann e ilustrações de Cibele Arcanjo. Bom, agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre essa obra magnífica, vamos então saber como será o nosso cronograma para esse mês de novembro? Como vocês já viram, na nossa primeira leitura conjunta,
A divisão dos capítulos dos livros é feita dentro do mês certinho. Então, por se tratar de um livro bem pequenininho, com apenas 128 páginas e 10 capítulos, em cada episódio teremos a leitura completa de 2 capítulos, sendo apenas um episódio por semana. Dessa forma, a leitura do livro ficará bem mais tranquila e menos corrida, como aconteceu na nossa última leitura conjunta, ficando assim bem mais fácil de vocês cumprirem as metas semanais e a nossa meta master, a nossa meta mensal de livro concluído quando chegar no final do mês. Gente, agora não tem desculpa mesmo, hein? Um episódio por semana, com a leitura de apenas 2 capítulos. Mais moleza do que isso? Só chocolate derretido, né, minha gente? Para esses episódios eu trouxe algo também um pouquinho diferente da leitura anterior, tá? O que acontece? Durante a leitura, principalmente de livros clássicos, pode aparecer alguns termos que não utilizamos com frequência no nosso vocabulário atual. E isso pode gerar certas dúvidas durante a leitura ou deixar algum trecho da história sem compreensão. Então, caso isso aconteça, o que eu vou fazer é o seguinte: quando eu estiver lendo e aparecer uma destas palavras que eu entender que seja de difícil entendimento ou não conseguir entender qual é o significado dela durante aquele trecho, eu vou fazer uma pausa, vou avisar durante a leitura, olha, vamos fazer uma pausa, e aí eu vou trazer a tradução para vocês, ou daquela palavra, ou o significado dela. E aí, finalizando essa parte, coisa assim, de segundos, gente, eu volto a dar continuidade na leitura, tudo bem? Eu acredito que dessa forma a leitura ela vai ficar bem mais clara e bem mais compreensível e não vai gerar tantas dúvidas. Mas é claro que eu vou contar muito com o feedback de vocês para saber o que vocês acharam desse novo formato que eu coloquei nessa leitura conjunta de novembro. Certinho? Então, gente, agora vamos dar a largada oficial da nossa leitura conjunta de novembro. E é claro, vocês já sabem, separa aquele cafezinho top, se aconchegue no seu cantinho favorito e bora começar os primeiros capítulos da nossa leitura de A Revolução dos Bichos. Capítulo 1. O Sr. Jones, proprietário da fazenda do Solar, fechara o galinheiro à noite, mas estava bêbado demais para se lembrar de fechar as portinholas. Com o arco de luz da sua lanterna dançando de um lado para o outro, ele foi cambaleando pelo pátio, tirou as botas no chute na porta traseira e se serviu um último copo de cerveja do barril que ficava na despensa e seguiu para a cama onde a senhora Jones já roncava. Tão logo a luz do quarto se apagou, houve um alvoroço, uma agitação nas outras construções da fazenda. Durante o dia, havia se espalhado o rumor de que o velho major, um porco premiado da raça Middle White, tivera um sonho estranho na noite anterior e desejava comunicá-lo aos outros animais. Assim, todos concordaram em se reunir no grande celeiro no momento em que o Sr. Jones estivesse seguramente fora dali. O velho major, chamavam-no assim, embora o nome com que ele fora exibido fosse Bonitão de Willingdon, era tão estimado na fazenda que quase todos estavam dispostos a perder uma hora de sono para ouvir o que ele tinha a dizer. Numa das extremidades do grande celeiro, sobre um tipo de estrado, o major já se encontrava aninhado em sua cama de palha, debaixo de um lampião dependurado numa viga. Com 12 anos de idade, ele já se tornara bastante corpulento, mas mantinha um aspecto majestoso com uma aparência sábia e benevolente, apesar de suas presas nunca terem sido cortadas. Não demorou até que os outros animais começassem a chegar e a se acomodar, cada um à sua maneira. Primeiro chegaram os 3 cachorros, Campainha, Jesse e Beliscão, seguido dos porcos, que se instalaram na palha bem em frente ao estrado.
As galinhas se empoleiraram no parapeito das janelas. Os pombos se alvoroçaram na direção das vigas do telhado. As ovelhas e as vacas se deitaram atrás dos porcos e continuaram a ruminar. Os dois cavalos de tração, Samba-Canção e Trevo, chegaram juntos, andando bem devagar e acomodando seus cascos de pelos longos com muito cuidado para não atingir nenhum animal que, eventualmente, estivesse escondido no meio da palha. Trevo, uma égua robusta e maternal, que se aproximava da meia-idade, nunca conseguia recompor a silhueta depois do seu quarto potro. Samba-Canção era um bicho imenso, com quase 18 palmos de altura e com a força somada de 2 cavalos comuns. A listra branca que descia do seu focinho lhe conferia uma aparência um tanto estúpida e, de fato, ele não tinha uma inteligência de primeira classe, mas era respeitado universalmente pela firmeza de caráter e pela tremenda potência de trabalho. Depois dos cavalos vieram Muriel, a cabra branca, e Benjamim, o jegue. Este era o animal mais velho da fazenda e o mais ranzinza. Pouco falava e, quando o fazia, em geral, era para tecer algum comentário cínico. Por exemplo, dizia que Deus tinha lhe dado um rabo para afastar as moscas, mas ele preferia não ter nem rabo e nem moscas. Solitário em meio aos animais da fazenda, Benjamim nunca ria. Se lhe perguntassem por quê, apenas dizia que não havia motivo para rir. Todavia, sem admitir abertamente, era fiel à Samba-Canção. Os dois costumavam passar os domingos juntos, no pasto, atrás do pomar, pastando lado a lado sem dizer uma só palavra. Os 2 cavalos mal haviam se deitado quando uma ninhada de patinhos, que tinham perdido a mãe, entrou no celeiro, piando baixinho e indo de um lado a outro em busca de algum lugar onde não fossem pisoteados. Trevo os protegeu com sua grande pata traseira, e os patinhos se aninharam lá dentro, caindo no sono direto. No último instante, Molly, a abobalhada, uma bela égua branca que puxava a carroça do Sr. Jones, entrou toda afetada e graciosa, mastigando um torrão de açúcar. Acomodou-se perto da frente e começou a brincar com sua crina branca, esperando chamar a atenção para as fitas vermelhas de suas tranças. Por último, chegou a gata, que, como de costume, procurou em volta um lugar mais quentinho e acabou se enfiando no meio de Samba-Canção e Trevo, onde permaneceu ronronando, contente durante todo o discurso do major, sem ouvir uma só palavra do que ele dizia. Todos os animais estavam presentes, exceto Moisés, o corvo domesticado, que dormia no poleiro atrás da porta dos fundos. Quando o major os viu acomodados e esperando atentamente, limpou a garganta e começou. Camaradas, vocês já ouviram falar do sonho estranho que tive na última noite? Mas chegarei a esse assunto mais tarde. Tenho outra coisa a dizer antes. Sei, camaradas, que não estarei na companhia de vocês por muitos meses mais. E antes de morrer, sinto que é minha responsabilidade lhes transmitir a sabedoria que adquiri. Tive uma vida longa, com muito tempo para pensar sozinho em meu estábulo, e acho que posso dizer que entendo a natureza da vida nesta terra tanto quanto qualquer outro animal. É disso que eu quero falar com vocês. Agora, camaradas, qual é a natureza da nossa vida? Vamos encarar os fatos. Nossa vida é miserável, laboriosa e curta. Nascemos, dão-nos de comer só o suficiente para manter o fôlego no corpo, e aqueles capazes são forçados a trabalhar até a última gota de força. E assim que nossa utilidade acaba, somos abatidos com uma crueldade hedionda. Nenhum animal na Inglaterra conhece o significado de felicidade ou lazer antes de completar um ano de idade. Nenhum animal na Inglaterra é livre,
A vida de um animal é feita de miséria e escravidão. Essa, essa é a verdade nua e crua. Mas será que isso é simplesmente parte da ordem da natureza? Será que nossa terra, é tão pobre que não consegue garantir uma vida decente àqueles que vivem nela? Não, não, camaradas. 1000 vezes não. O solo da Inglaterra é fértil. O clima é bom, capaz de fornecer alimentos em abundância. Há um número de animais imensamente maior do que aquele que habita hoje. Só esta nossa fazenda comportaria uma dúzia de cavalos, 20 vacas, centenas de ovelhas, todos vivendo com conforto e dignidade que atualmente nem sequer podemos imaginar. Por quê? Então continuamos nessa condição miserável? Porque quase todo o produto do nosso trabalho nos é roubado por seres humanos. Aí está, camaradas, a resposta para todos os nossos problemas. Ela se resume a uma única palavra: o homem. O homem é nosso único, real inimigo. Basta tirá-lo de cena que a origem da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Ele não dá leite, não bota ovos, é fraco demais para puxar o arado, não consegue correr rápido bastante para pegar os coelhos. No entanto, é o senhor de todos os animais. Coloca-os para trabalhar, devolve-lhes o mínimo possível para não morrerem de fome e mantém o resto para si. Nosso trabalho lavra o solo, nosso estrume o fertiliza, e mesmo assim, nenhum de nós é dono de nada além da própria pele. Vocês, vacas, que vejo aqui na minha frente, quantos milhares de litros de leite vocês produziram neste último ano? E o que aconteceu com esse leite que deveria estar alimentando bezerros robustos? Todas as gotas desse leite desceram pela garganta dos nossos inimigos. E vocês, galinhas? Quantos ovos botaram no último ano? E quantos desses ovos foram chocados para virar pintinhos? O restante foi levado à feira para dar dinheiro ao Jones e aos homens dele. E você, Trevo? Onde estão aqueles 4 potrinhos que você pariu? Que deviam lhe dar apoio e prazer na velhice? Cada um deles foi vendido com 1 ano de idade. Você jamais voltará a vê-los. Em retribuição aos seus 4 partos e a todo o seu trabalho nos campos, o que você recebeu além de simples rações e de um estábulo? Até mesmo a vida miserável que levamos não pode chegar ao fim de modo natural. Não me queixo por mim, pois sou um dos sortudos. Estou com 12 anos de idade e tive mais de 400 crias. Essa é a vida natural de um porco. Mas nenhum animal escapa da impiedosa faca no final. Vocês, jovens porcos, sentados aqui na minha frente, todos vocês vão gritar pela vida no toco do abatedouro daqui a 1 ano. É contra esse horror que devemos nos unir. Vacas, porcos, galinhas, ovelhas, todos. Nem mesmo os cavalos e os cães têm um destino melhor. Você, samba-canção, assim que seus imponentes músculos perderem a potência, Jones o venderá para o abatedor, que vai cortar a sua garganta e te dar como comida para os cães de caça. Quanto aos cachorros, depois de velhos e desdentados, Jones vai amarrar um tijolo no pescoço deles e afogá-lo na lagoa mais próxima. Não é óbvio, então, camaradas, que todos os males dessa nossa vida vêm da tirania dos seres humanos?
Basta que nos livremos do homem para que o produto do nosso trabalho seja nosso. Poderíamos ficar ricos e livres quase da noite para o dia. O que devemos fazer então? Ora, trabalhar dia e noite, de corpo e alma, para destituir a raça humana? Esta é a minha mensagem para vocês. Rebelião. Não sei quando essa rebelião acontecerá, se em uma semana ou daqui a 100 anos. Mas sei com tanta certeza quanto posso ver esta palha debaixo dos meus pés que, mais cedo ou mais tarde, a justiça será feita. Concentrem-se nisso, camaradas, pelo pouco de tempo de vida que lhes resta. E, acima de tudo, transmitam essa minha mensagem àqueles que vierem depois de vocês, para que as gerações futuras levem a luta adiante até a vitória. E lembrem-se, camaradas, a decisão de vocês nunca deve fraquejar. Nenhum argumento deve desviá-los do caminho. Não deem ouvidos quando eles lhes disserem que o homem e os animais têm um interesse em comum, que a prosperidade de um é prosperidade de todos. É tudo mentira. O homem não serve aos interesses de nenhuma criatura além de si mesmo. E devemos ter entre nós, animais, uma perfeita unidade, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos. Todos os animais são camaradas. Nesse momento, houve um tremendo alvoroço. Enquanto o major falava, 4 ratos grandes se arrastaram para fora de suas tocas e se sentaram sobre as patinhas traseiras para ouvi-lo. De repente, os cachorros os avistaram e foi graças a uma corrida rápida de volta para as tocas que os ratos escaparam com vida. O major ergueu seu pé de porco para pedir silêncio. Camaradas, disse ele. Eis um ponto que deve ser acordado. As criaturas selvagens, como os ratos e os coelhos, são nossos amigos ou nossos inimigos? Vamos votar. Proponho essa pergunta para a reunião. Ratos são camaradas? A votação aconteceu de imediato e, por uma maioria esmagadora, ficou decidido que os ratos eram camaradas. Os dissidentes foram apenas 4, os 3 cães e a gata, que depois descobriu-se ter votado para os 2 lados. O major continuou. Tenho um pouco mais a acrescentar. Vou somente repetir. Lembre-se sempre do seu dever de hostilidade para com o homem e de todos os seus modos. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é um inimigo. Qualquer criatura que ande sobre 4 pernas ou que tenha asas é um amigo. E lembre-se também de que, ao lutar contra o homem, não devemos nos assemelhar a ele. Mesmo quando vocês tiverem vencido, não adotem seus vícios. Nenhum animal deve viver numa casa, ou dormir numa cama, ou usar roupas, ou beber álcool, ou fumar tabaco, ou tocar em dinheiro, ou se envolver em comércios. Todos os hábitos do homem são maus. E, acima de tudo, jamais um animal deve tiranizar criaturas da sua laia. Fracos ou fortes, espertos ou simples, somos todos irmãos. Um animal jamais deve matar o outro animal. Todos os animais são iguais. E agora, camaradas, vou lhe contar o meu sonho de ontem à noite. Não consigo descrevê-lo. Foi um sonho de como será a terra quando o homem desaparecer. Mas isso me lembrou de algo que eu tinha esquecido há tempos. Muitos anos atrás, quando eu ainda era um porquinho,
Minha mãe e outras porcas costumavam cantar uma velha canção, da qual só conheciam a melodia e as 3 primeiras palavras. Conheci essa melodia na minha infância, mas ela tinha desaparecido de minha mente há tempos. Contudo, ontem à noite, ela veio a mim em um sonho. Além do mais, a letra da música surgiu também. Palavras que tenho certeza de que eram cantadas por animais no passado e que desapareceram da memória por muitas gerações. Vou cantar essa canção agora, camaradas. Sou velho e tenho a voz rouca, mas quando estiver ensinando a vocês a melodia, poderão cantar melhor por conta própria. Ela se chama Bichos da Inglaterra. O velho major limpou a garganta e começou a cantar. Como dissera, sua voz era rouca, mas ele cantava bastante bem. E era uma melodia empolgante, algo entre Ó querida Clementina e La Cucaracha. Os versos diziam o seguinte: Bichos da Inglaterra, bichos da Irlanda, bichos de toda a terra, bichos de toda feita, ouçam as alegres boas novas que trago do futuro dourado que nos espreita. Mais cedo ou mais tarde, o dia há de chegar em que o homem tirano nós vamos derrotar. E nos campos tão férteis da nossa Inglaterra, apenas os bichos poderão pisar. No focinho a argola, nas costas o arreio, tudo isso distante como um desvaneio. Destino ferrugem para a espora e o freio, e o som do chicote nem mesmo um anseio. Mais riquezas do que a mente pode conceber, vai ter trigo e aveia, capim e cevada, trevos aos montes, feijão e beterraba. Desse dia em diante, será tudo da nossa alçada. Os campos da Inglaterra brilharão reluzentes, com águas puras como em suas nascentes, mais doces ainda serão suas brisas, quando a liberdade tomar conta da nossa vida. É por esse dia que devemos lutar, por mais que alguns não vivam para ver. Vacas e cavalos, galinhas e gansos, juntos faremos a liberdade vencer. Bichos da Inglaterra, bichos da Irlanda, bichos de toda a terra, bichos de toda feita, ouçam muito bem e espalhem as boas novas do futuro dourado que nos espreita. A cantoria levou os bichos à mais selvagem empolgação. Pouco antes de o major chegar ao fim, todos já cantavam por conta própria. Até o mais estúpido entre eles tinha gravado a melodia e parte da letra, enquanto os mais espertos, como os porcos e os cães, já haviam decorado minutos depois. Então, após algumas tentativas preliminares, a fazenda inteira irrompeu cantando Bichos da Inglaterra, no formidável uníssono. As vacas acompanhavam mugindo, os cachorros cantavam os ganidos, os cavalos relinchavam a letra e os patos seguiam firmes no quá-quá-quá. Eles estavam tão encantados com a música que emendaram cantando 5 vezes seguida e continuariam noite adentro se não tivessem sido interrompidos. Infelizmente, a algazarra acordou o Sr. Jones, que pulou da cama certo de que havia uma raposa no pátio. Ele apanhou a arma que sempre ficava apoiada no canto do quarto e disparou um cartucho inteiro na escuridão. As balas de chumbo se incrustaram nas paredes do celeiro e a reunião se desfez rapidamente. Todos fugiram para o próprio canto de dormir. Os pássaros saltaram para os poleiros, os animais se acomodaram na palha e, em poucos instantes, toda a fazenda adormeceu. Capítulo 2.
3 noites depois, o velho major morreu em paz durante o sono. Seu corpo foi enterrado aos pés do pomar. Isso aconteceu no início de março. Nos 3 meses seguintes, houve muita atividade secreta. O discurso do major ofereceu aos animais mais inteligentes da fazenda uma perspectiva completamente nova da vida. Embora não soubessem quando se daria a rebelião prevista pelo major, nem tivessem qualquer motivo para pensar que ela ocorreria durante a própria vida, viam com clareza que era deles a responsabilidade de se preparar para isso. Naturalmente, o trabalho de ensinar e organizar os demais recaiu sobre os porcos, que costumavam ser reconhecidos como os animais mais espertos. Entre eles, havia 2 machos reprodutores proeminentes chamados Bola de Neve e Napoleão, que estavam sendo criados pelo Sr. Jones para serem vendidos. Napoleão, um porco bem grande e de aspecto feroz da raça Berkshire, o único do tipo na fazenda, não era muito de falar, mas tinha a reputação de fazer tudo do próprio jeito. Já a Bola de Neve, um porco mais comunicativo do que Napoleão, de discurso mais ligeiro e mais inventivo, não era considerado detentor da mesma profundidade de caráter. Todos os outros porcos machos da fazenda destinavam-se à engorda. O mais conhecido entre eles era um porquinho gordo chamado Tagarela, com bochechas bem redondas, olhos reluzentes, movimentos ágeis e voz esganiçada. Era um orador brilhante e, quando argumentava sobre algo complicado, o modo como dava pulinhos de um lado a outro e sacudia o rabo, de alguma maneira, era bastante persuasivo. Os outros diziam que Tagarela era capaz de transformar preto em branco. Foram esses 3 que elaboraram os ensinamentos do velho major em um sistema completo de pensamento, ao qual deram o nome de animalismo. Várias noites por semana, depois que o Sr. Jones ia dormir, eles faziam reuniões secretas no celeiro e expunham os princípios do animalismo aos demais bichos. No começo, lidaram com bastante estupidez e apatia. Alguns animais falavam do dever de lealdade ao Sr. Jones, a quem se referiam como mestre, ou faziam comentários elementares como: "O Sr. Jones nos alimenta. Se ele fosse embora, morreríamos de fome." Outros perguntavam coisas como: "Por que devemos ligar para o que vai acontecer depois que a gente morrer?" Ou: "Se essa rebelião vai acontecer de todo jeito, que diferença faz trabalharmos por isso ou não?" E os porcos tinham muita dificuldade em fazê-los perceber que isso ia contra o espírito do animalismo. As perguntas mais estúpidas vinham sempre de Molly, a égua branca. A primeira pergunta que fez a Bola de Neve foi: "Vai continuar tendo açúcar depois da rebelião?" "Não", respondeu Bola de Neve com firmeza. "Não temos meios de produzir açúcar nesta fazenda. Além disso, você não precisará de açúcar, pois vai poder comer aveia e feno à vontade." "E vou poder continuar a usar fitas na minha crina?" perguntou Molly. "Camarada", disse Bola de Neve, "essas fitas de que você tanto gosta são o emblema da escravidão. Não conseguem entender que a liberdade vale mais do que fitinhas?" Molly concordou, mas não parecia muito convencida. Os porcos tiveram um trabalho ainda maior para contradizer as mentiras espalhadas por Moisés, o corvo domesticado. Animal de estimação do Sr. Jones, Moisés era espião e fofoqueiro, mas também bom de lábia. Alegava saber da existência de um país misterioso chamado Montanha Açucarada, para onde todos os animais iam depois de morrer. Ficava em algum lugar no céu, um pouco além das nuvens, dizia o corvo. Na Montanha Açucarada, era domingo, 7 dias por semana. Os trevos floresciam o ano todo. Os torrões de açúcar e bolo de linhaça brotavam nas cercas vivas. Os animais detestavam Moisés porque ele contava mentiras e não trabalhava,
mas alguns acreditavam na montanha açucarada. E os porcos tinham que se desdobrar para persuadi-los de que tal lugar simplesmente não existia. Os discípulos mais fiéis eram os 2 cavalos de tração, Samba-Canção e Trevo. Ambos tinham muita dificuldade em pensar no que quer que fosse por conta própria, mas depois de aceitar os porcos como professores, absorviam tudo o que lhes diziam e transmitiam aos outros animais com palavras simples. Nunca faltavam as reuniões secretas no celeiro e puxava a cantoria de bichos da Inglaterra, que sempre encerrava as sessões. No fim das contas, acabou que a rebelião foi concretizada muito antes e com mais facilidade do que todos esperavam. Nos últimos anos, o Sr. Jones, embora fosse um mestre rígido, tinha se revelado um fazendeiro competente, mas recentemente se encontrava em decadência. Ele tinha ficado muito desiludido depois de perder dinheiro no processo judicial e começou a beber mais do que deveria. Às vezes, passava dias inteiros em sua poltrona Windsor na cozinha, lendo jornais, bebendo e dando a Moisés umas migalhas de pão molhado na cerveja de vez em quando. Seus funcionários eram preguiçosos e desonestos. Os campos viviam cheios de ervas daninhas, as construções clamavam por telhados, as cercas vivas eram esquecidas e os animais subalimentados. Chegou junho e o feno estava quase pronto para ser cortado. Na noite do solstício de verão, agora a gente vai fazer uma pausa para a gente saber o que é solstício. De acordo com a pesquisa, os solstícios de verão, também conhecido como solstício estival ou solstício de verão, ocorre quando um dos polos da Terra tem a sua inclinação máxima em direção ao Sol. Isso acontece 2 vezes por ano, uma vez em cada hemisfério. O fenômeno é o momento em que um dos hemisférios está mais voltado para o Sol. Dessa forma, ele fica mais iluminado e por mais tempo, fazendo esse dia alcançar o pico de duração em todo o ano. Voltando. Na noite do solstício de verão, um sábado, o Sr. Jones foi para Wellington e ficou tão bêbado no Bar Leão Vermelho que só retornou ao meio-dia de domingo. Os homens tinham ordenhado as vacas de manhã cedo e saíram à caça de coelhos, sem se preocuparem em alimentar os animais. Ao voltar, o Sr. Jones imediatamente adormeceu no sofá da sala de estar, com o Notícias do Mundo sobre o rosto. Assim, quando veio a noite, os animais ainda não haviam comido. Por fim, eles não conseguiam mais aguentar. Uma das vacas quebrou a porta do depósito às chifradas e todos os animais avançaram sobre os latões de comida. Foi então que o Sr. Jones acordou. Num instante, ele e os 4 funcionários estavam no depósito, chicotes à mão, mandando ver em todas as direções. Isso era mais do que os animais famintos podiam suportar. Assim, de comum acordo e sem qualquer planejamento, eles se lançaram sobre seus algozes. Jones e os homens se viram de repente recebendo chifradas e coices de todo lado. A situação estava completamente fora de controle. Eles nunca tinham visto animais agindo daquele jeito antes, e a repentina revolta de criaturas que eles costumavam surrar e maltratar, ao seu bel prazer, acabou por assustá-los a ponto de quase tirá-los do juízo. Foi só depois de algum tempo que eles desistiram de tentar se defender e deram no pé. 1 minuto mais tarde, os 5 corriam desembestados pelo caminho que levava à estrada principal, com os animais perseguindo-os triunfantes. Ao olhar pela janela do quarto e ver o que estava acontecendo, a senhora Jones jogou alguns pertences numa mala e sumiu da fazenda por outro caminho. Moisés saltou de seu poleiro e bateu em retirada atrás dela, corvejando bem alto. Enquanto isso, os animais perseguiram Jones e seus homens até a estrada e bateram a porteira de madeira atrás deles. E assim, antes mesmo que perceberam o que estava acontecendo, a rebelião havia ocorrido. Jones
fora expulso e a fazenda do solar era deles. Nos primeiros minutos, os animais mal conseguiam acreditar na própria sorte. Seu primeiro ato foi galopar em grupo pelos limites da fazenda para se certificarem de que não havia nenhum ser humano escondido por ali. Daí, correram de volta para as construções da fazenda, a fim de eliminar os últimos traços do tão odiado reinado de Jones. O galpão onde ficavam os arreios no fim dos estábulos foi arrombado. Os freios, as argolas, as coleiras dos cachorros, as cruéis facas com as quais o Sr. Johnny costumava castrar os porcos e cordeiros, tudo foi jogado no poço. As rédeas e cabrestos, os antolhos e os degradantes embornais foram atirados na fogueira de lixo que queimava no pátio. Os chicotes tiveram o mesmo fim, e todos os animais saltaram de alegria quando os viram queimando nas chamas. Bola de Neve também lançou no fogo as fitas que decoravam a crina e o rabo dos cavalos em dias de feira. Fitas, disse ele, devem ser consideradas roupas, que são a marca de um ser humano. Todos os animais devem ficar pelados. Ao ouvir isso, Samba Canção apanhou o chapéu de palha usado durante o verão para manter as moscas longe de suas orelhas e lançou-o na fogueira junto com todo o resto. Em pouco tempo, os animais tinham destruído tudo o que lembrava do Sr. Jones. Então, Napoleão os conduziu de volta ao depósito e serviu uma ração dupla de milho para todo mundo, adicionando 2 biscoitos para cada cachorro. Em seguida, cantaram bichos da Inglaterra, do começo ao fim 7 vezes. Depois disso, se acomodaram para passar a noite e dormiram como nunca tinham dormido antes. Ao amanhecer, acordaram como de costume e, de repente, lembrando-se da coisa gloriosa que acontecera, todos correram juntos rumo ao pasto, onde, um pouco mais adiante, havia uma colina com vista para quase toda a fazenda. Os animais se apressaram até o topo e olharam em volta, sob a luz límpida da manhã. Sim, aquilo tudo era deles. Tudo que eles conseguiram ver era o deles. Extasiados com esse pensamento, começaram a dar cambalhotas sem parar, lançando-se no ar em grandes saltos de pura empolgação. Eles rolaram no orvalho, abocanharam a grama adocicada de verão, reviraram torões de terra preta e sentiram o seu rico aroma. Daí fizeram um tour de expansão por toda a fazenda e, admirados, examinaram o terreno arado, o campo de feno, o pomar, o reservatório de água, o bosque. Era como se nunca tivessem visto todas essas coisas antes, e mesmo naquele instante, eles mal conseguiam acreditar que era tudo deles. Em seguida, eles tomaram o caminho de volta para as construções da fazenda e pararam em silêncio em frente à porta da sede. Aquilo também era deles, mas estavam com medo de entrar. Depois de um momento, porém, Bola de Neve e Napoleão forçaram a porta e os animais entraram em fila única, andando com extremo cuidado para não desarrumar nada. Nas pontas dos pés, eles foram de cômodo a outro, com receio de erguer a voz, além de um suspiro, e olhando com certo fascínio para aquele luxo inacreditável. As camas com colchões de plumas, os espelhos, o sofá de crina de cavalo, o tapete de Bruxelas, a litogravura da Rainha Vitória sobre a cornija da lareira na sala de estar. Eles estavam descendo as escadas quando perceberam que Molly havia sumido. Refazendo o caminho, descobriram que ela ficara para trás no melhor dos quartos. A égua pegara um pedaço de fita, admirando-se no espelho de maneira bastante abobalhada. Os demais a repreenderam bruscamente e saíram da casa. Alguns presuntos pendurados na cozinha foram levados para fora a fim de serem enterrados, e o barril de cerveja da despensa foi esmagado com o coice da pata de Samba Canção. Fora isso, não tocaram em mais nada. Ali mesmo, por decisão unânime, circulou a resolução de que a sede da fazenda devia ser preservada como um museu. Todos concordaram que nenhum animal jamais deveria morar ali.
Os animais tomaram café da manhã e, na sequência, Bola de Neve e Napoleão convocaram todos mais uma vez. Camaradas, começou Bola de Neve. São 6h30 e temos um longo dia pela frente. Hoje começamos a colheita do feno, mas há outro assunto a tratar antes. Os porcos revelaram, então, que nos últimos 3 meses eles tinham aprendido por conta própria a ler e escrever, usando um velho livro de ortografia que pertencera ao filho do Sr. Jones, que fora jogado na pilha de lixo. Napoleão mandou buscar potes de tinta preta e branca e liderou o caminho até a porteira de madeira que dava na estrada principal. Em seguida, Bola de Neve, pois era ele quem escrevia melhor, pegou um pincel por entre as juntas do pé de porco e por cima dos dizeres Fazenda do Solar, na tábua mais alta da porteira, pintou Fazenda dos Bichos. Esse seria o nome da fazenda de agora em diante. Depois disso, retornaram às construções da fazenda, onde Bola de Neve e Napoleão mandaram buscar uma escada que deveria ser apoiada na parede do fundo do grande celeiro. Eles explicaram que, com os seus estudos dos últimos 3 meses, os porcos tinham conseguido reduzir os princípios do animalismo a 7 mandamentos, que seriam escritos na parede naquele momento e comporiam uma lei inalterável de acordo com a qual todos os animais da fazenda dos bichos deveriam viver. Com alguma dificuldade, pois não é fácil para um porco se equilibrar numa escada, Bola de Neve subiu e se pôs a trabalhar com tagarela alguns degraus abaixo, segurando o pote de tinta. Os mandamentos escritos na parede coberta de preto em letras brancas bem grandes podiam ser lidos a 30 metros de distância e diziam: os 7 mandamentos. 1. O que quer que ande sobre 2 pernas é um inimigo. 2. O que quer que ande sobre 4 pernas ou que tenha asas é um amigo. 3. Nenhum animal deve usar roupas. 4. Nenhum animal deve dormir em cama. 5. Nenhum animal deve beber álcool. 6. Nenhum animal deve matar outro animal. E 7. Todos os animais são iguais. Tudo foi escrito com muita clareza, e a não ser por um amigo que estava escrito amigo com U e um dos S's feito ao contrário, a grafia estava correta. Bola de Neve leu o texto em voz alta para os demais. Todos os animais acenaram em plena concordância e, na mesma hora, os mais espertos começaram a aprender os mandamentos de cor. Agora, camaradas, gritou Bola de Neve, jogando o pincel. Vamos para o campo de feno. Vamos fazer disso uma questão de honra e realizaremos a colheita mais rápido do que o Jones e os homens dele fariam. Nesse momento, porém, as 3 vacas, que pareciam inquietas há algum tempo, rugiram bem alto. Fazia 24 horas que elas não eram ordenhadas e seus úberes estavam a ponto de explodir. Depois de uma breve reflexão, os porcos mandaram buscar os baldes e ordenharam as vacas de maneira bastante exitosa, os pés de porco mostrando-se bem adaptados a essa tarefa. Logo, tinham ali 5 baldes de leite cremoso e espumoso, para os quais muitos dos animais olharam com considerável interesse. O que vai acontecer com todo esse leite? Perguntou alguém. Às vezes, o Johnny misturava um pouco da nossa ração, informou uma das galinhas. Deixem o leite para lá, camaradas, gritou Napoleão, colocando-se na frente dos baldes. Isso será resolvido. A colheita é mais importante. O camarada Bola de Neve vai liderar o caminho e logo me juntarei a vocês. Adiante, camaradas, o feno está esperando. E assim, os animais marcharam até o campo de feno para começar a colheita. E quando eles voltaram ao anoitecer, notaram que o leite havia desaparecido.
E aí, pessoas, finalizamos assim a leitura dos 2 primeiros capítulos de A Revolução dos Bichos. Qual foi as primeiras impressões que você teve sobre essa história? Comente aqui, deixe a sua opinião, porque o mais legal da gente fazer a leitura conjunta é a gente poder bater esse papo, né? Compartilhar as nossas impressões sobre o que a gente viu durante ali o nosso decorrer, né? Durante a nossa leitura dessas obras fantásticas. Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu tenho que confessar que, olha, eu fiquei surpresa no segundo capítulo quando eu li que o porco velho major havia morrido. Acho que eu não me atentei muito bem ali com a sinopse do livro. Eu esperava, logo quando eu iniciei a leitura, eu imaginei que ele seria o comandante da rebelião durante toda a história, até porque, com todo aquele discurso imponente que ele fez logo no início, né? Então eu imaginei, não confesso que eu não esperava que ele viesse morrer logo no início da história. Mas, conhecendo os personagens ao longo ali da leitura do capítulo 1 e do capítulo 2, eu meio que já desconfio quem serão os aliados mais pra frente e quem serão os personagens que vão se opor a esse novo regime quando eles começarem a perceber que não é bem aquilo que eles estavam imaginando que seriam não, viu? Mas, como eu não quero me comprometer logo de cara, eu vou esperar até o próximo episódio para poder dar a minha opinião sobre isso, certo? Não vou me comprometer agora. Bom, gente, sobre a escrita, eu achei muito simples e super de fácil compreensão. Tivemos só uma pequena pausa, né? E que foi no capítulo 2 ali, para saber qual que era aquela palavrinha que tinha ali, que eu também não sabia o que significava. Mas, fora isso, eu achei super tranquila a escrita, a narrativa, e também consegui perceber as indiretas do Orwell ao sistema, que ele vem fazendo essa crítica no discurso do velho major. E aí eu queria saber de vocês também perceberam isso? Perceberam as alfinetadas que ele deu ali durante o discurso do major? Bom, gente, como eu disse no início, os capítulos eles são bem curtinhos, então acaba que na leitura desses primeiros capítulos não teria muito o que se falar, até porque a gente está começando a conhecer a história, está começando a conhecer os personagens, mas sobre o discurso inflamado do velho major e a forma como o outro porco, né, o Napoleão, começou meio que a conduzir as coisas ali depois da morte, né, do velho major. E ainda aquela surrupiada do leite no final do capítulo 2 já mostra o que a gente vai ter pela frente. Essa leitura não vai ser tão facilzinha assim, tão levezinha quanto a gente está achando que é, não. Também vem aquela questão, talvez a intenção do major fosse realmente ali de implantar um regime igualitário, mas será que depois que ele provasse o gostinho do poder, ele faria diferente do Napoleão? Não sei, também não teremos como saber, porque ele já morreu. Mas, com certeza, pelo menos assim, eu acredito que durante o decorrer da história vai surgir aí, né, não sei, alguém que possa dar um jeito aí nesse regime, mas não vou me postergar muito, porque também não quero me comprometer, e vamos esperar aí o que vai ser dos próximos capítulos. Bom, gente, para quem está fazendo a leitura conjunta, para quem está com o livro, na verdade, está fazendo aí esse acompanhamento, ou que está seguindo certinho os nossos cronogramas, eu queria que vocês me contassem aqui se vocês estão conseguindo cumprir a meta da semana, tá? Essa meta, gente, tá muito molezinha. Um episódiozinho por semana, leiturinha de 2 capítulos apenas, não tem como ficar mais fácil do que isso, vamos combinar. Então me contem aqui se vocês conseguiram aí escutar no decorrer da semana do episódio, vocês estão conseguindo bater essa meta e se vamos concluir a nossa meta final, que é a meta de conclusão de um livro completo no mês, certo? Pessoinhas, por enquanto é isso. Conto muito com a presença de vocês, sempre por aqui, acompanhando comigo a leitura de mais um livro incrível. E lembrando que todos os episódios do Amigana Bookcast estão disponibilizados gratuitamente para você escutar sempre que quiser, tanto aqui pelo Spotify quanto pelo nosso canal do YouTube. Espero muito que vocês tenham curtido a leitura desses primeiros capítulos
E se você me escuta pelo Spotify e puder contribuir com o meu trabalho, curte aqui os nossos episódios, compartilhe os links para os seus amigos e familiares, que sempre falam que não tem tempo para ler, e mostra para eles que essa leitura de novembro tá super molezinha, então não tem mais desculpa. Siga a gente também lá pelo nosso perfil do Instagram, o Amigana Bookcast. Por lá eu disponibilizo sempre em primeira mão todas as informações referente ao podcast e também à liberação dos episódios, além de rotinas da nossa querida Amigana. Ela posta a rotina dela também por lá e ela se veste com os personagens do livro e é muito legal, então siga a gente lá no Instagram para acompanhar também ali a nossa amiga Amigana, certo? Bom, gente, para você que me escuta pelo canal do YouTube, não deixe de curtir os vídeos, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ser informado sempre quando sair os novos episódios. Lembrando também que eu estou colocando a minutagem nos vídeos, então se você quiser pular o nosso bate-papo e ir direto para a leitura dos capítulos, sinta-se à vontade, meus queridos. Eu prometo que eu não vou ficar chateada. Na verdade, eu só vou ficar chateada se você não se inscrever no nosso canal, certo? Brincadeira. Bom, gente, lembrando que já estamos com uma nova enquete aberta, tanto aqui no Spotify quanto lá no YouTube, certo? Para nossa próxima leitura conjunta do mês de dezembro. Mas, diferente do que a gente fez lá em setembro, a nossa enquete vai ficar aberta somente até o dia 15 de novembro, às 23 horas. Por que isso? Porque eu preciso, começar a gravar as leituras, os episódios do próximo livro. Então, eu preciso desse tempo para fazer toda a organização e aí, por isso, a nossa enquete vai ficar disponível até o dia 15 de novembro. Então, não deixe de votar. Olhem lá, já coloquei 3 opções também super aclamadas aqui no mundo literário. Livros que foram assim, que fazem sucesso até hoje. Então, não deixe de votar. A nossa enquete fica aberta aqui no Spotify. Você pode votar tanto por aqui quanto pelo YouTube através dos comentários. Então, é só você ir lá na descrição do vídeo que as sugestões dos livros vão estar lá. E também vou disponibilizar a nossa enquete através dos stories do Instagram. Então, sempre que eu deixar disponível um episódio, eu vou soltar a enquete também para vocês poderem votar por lá, se vocês acharem que por lá é mais fácil, tá? Então, não tem justificativa para dizer que não conseguiu votar. Então, você pode votar tanto pelo YouTube, quanto pelo Instagram, quanto aqui pelo Spotify, certinho? E aproveitem também, gente, para poder me dar um feedback do que vocês estão achando desse novo formato de consumir livros, se vocês estão conseguindo bater a meta de vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar os episódios, o que vocês estão achando da forma como eu venho fazendo as leituras, o que vocês estão achando agora dessas pausas que eu estou colocando no meio da história, para poder trazer o significado de alguma palavra que a gente não conseguiu entender muito bem. Me dá aí, gente, esse feedback, porque à medida que vocês vão me dando esse retorno, eu vou montando cada episódio, cada leitura, de acordo com o gostinho de vocês, e aí a gente vai moldando o nosso podcast juntos. Então, não deixe de comentar, coloquem lá nos comentários toda a opinião de vocês e principalmente, o que vocês estão achando da história, porque o nosso objetivo aqui não é apenas ler, mas é também a gente discutir um pouquinho sobre o que a gente viu, o que a gente achou, que sensação que esse livro trouxe pra gente durante a leitura. Conto então com vocês. Lembrando também que se vocês quiserem, vocês também podem colocar sugestões de outros livros que não estejam aqui na enquete. Quais os outros livros que vocês gostariam que eu fizesse a leitura por aqui? É até bom, porque aí já vai me dando sugestões para as próximas leituras. Mas eu só preciso que estes livros eles têm que estar sob domínio público para eu poder fazer a leitura completa da obra, tá? Ou ter a autorização do autor ou da editora para que a gente possa fazer a leitura aí com tranquilidade e dentro da legalidade, que é o mais importante, certinho? Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, já estava com saudade de vocês, mas espero vocês no próximo episódio, continuando com a nossa leitura conjunta. E é isso. Uma excelente semana para vocês, um enorme beijo e até o próximo episódio
de A Revolução dos Bichos. Beijos!